Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Essa semana nós vamos falar sobre separação de misturas heterogêneas. O primeiro processo é o da filtração, que vai separar um sistema sólido e líquido, ou seja, um dos componentes está no estado sólido e o outro no estado líquido, ou um dos componentes no estado sólido e o outro no estado gasoso. Isso vai acontecer por meio de uma superfície porosa, que é onde o sólido vai ficar retido. Um exemplo disso é o aspirador de pó. No filtro do aspirador de pó vai ficar retido, por exemplo, as partículas de poeira. Já na preparação do café, a água vai passar livremente pelo filtro e o pó do café vai ficar retido ali, tá? Decantação ou sedimentação. Ele é um processo de separação de um sólido líquido ou de um líquido líquido baseado na sedimentação do componente mais pesado. Então, o componente que tiver maior densidade, ele vai ficar no fundo. O exemplo, quando eu posso utilizar esse método, é quando eu tenho óleo e água ou água e barro. Como que você pode fazer esse método, realizar esse método? Você pega um funil e coloca sua mistura, por exemplo, de óleo e água. O óleo, como é menos denso que a água, ele vai ficar por cima, e a água, como é mais densa que o óleo, ela vai ficar por baixo. Quando você abrir essa torneira aqui, a água vai escoar e você vai ficar observando até abaixar o suficiente para você ver apenas o óleo aparecendo aqui e você vai fechar imediatamente a torneira. Quando isso acontecer, você vai ter a água em um becker, por exemplo, e o seu óleo ficou aqui nesse funil. Você conseguiu separar o óleo e a água. Já a centrifugação, ele é um processo de decantação também, só que ele é acelerado. E ele é usado para separação dos componentes do sangue. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada ela vai separar um sistema sólido-sólido e vai ser baseado na adição de um líquido que vai solubilizar apenas um dos componentes. E você, em seguida, vai realizar uma filtração. Quando você tem sal e areia, por exemplo, se você adicionar água, o sal vai ficar solubilizado na água. Então, você vai ter duas fases, a da areia e da solução aquosa de sal. Se você realizar uma filtração, a areia vai ficar retida no filtro e você vai ter apenas a solução aquosa de sal. Para você recuperar esses dois, você precisa realizar uma destilação simples, que é a separação de uma mistura homogênea que a gente viu na aula anterior, tá? Então, a dissolução fracionada ela vai ser acompanhada por outros métodos em seguida, tá? A separação magnética vai ser realizada em um sistema sólido-sólido, por exemplo, com base na atração magnética de um dos componentes pelo ímã. O ímã, ele atrai, por exemplo, o ferro. Então, se eu tiver uma solução, uma mistura, formada por ferro e areia, e passar o ímã próximo a esse sistema heterogêneo, você vai observar que o ferro vai ser atraído pelo ímã. Então, você consegue separar apenas utilizando o ímã ali. A floculação, ela vai acelerar a sedimentação adicionando um agente coagulante. Esse agente coagulante, ele vai fazer o seguinte, ele vai agregar as partículas que são muito pequenas, vai formar flocos grandes. Com esses flocos grandes formados, facilita a deposição no fundo. Então, você vai adicionar um agente coagulante que vai fazer isso, por exemplo, o sulfato de alumínio. Eu vou colocar um vídeo para vocês da realização dessa floculação. Vocês vão conseguir visualizar bem a formação desses flocos grandes. Vou fazer alguns exemplos resolvidos. Nós temos aqui uma mistura que tem azeite, água e açúcar. No primeiro processo, conseguiu separar o azeite do restante. Então, de um lado vai ficar o azeite já separado, do outro a água e açúcar. E, passando pelo processo 2, você consegue separar a água e açúcar. A água e açúcar formam uma fase apenas, então você tem uma solução aquosa de açúcar e uma outra fase formada pelo azeite. Qual processo eu posso utilizar em um para tirar o azeite dali? Um dos exemplos dados que a gente pode utilizar é a decantação. Então, a partir da decantação, eu separo o azeite da água com açúcar.
O processo 2 é uma separação de mistura homogênea. Para separar a água do açúcar, eu tenho que usar o que a gente chama de destilação. Especificamente, uma destilação simples, porque o ponto de ebulição do açúcar e da água são muito distantes. Um é sólido, a temperatura ambiente, e o outro é líquido. Então, eu posso usar a destilação simples. Então, o processo 1 é a decantação e o processo 2 é a destilação. Então, a resposta certa seria a nossa letra C. Na 2, você tem, eu quero separar água, sal de cozinha e óleo de cozinha e pregos de ferro. O prego, quando eu tenho ele contido ali, eu posso usar a separação magnética. Então, eu vou passar um ímã ali por essa mistura e vou retirar o prego de lá. Então, já tirei o prego através da separação magnética. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realizar a decantação. Porque agora só restou água com sal, a solução de água com sal formando uma fase e a outra fase formada pelo óleo, porque eu já tirei o prego dali, né? Então, eu tenho duas fases, a solução de água com sal e o óleo de cozinha. Então, para separar isso, eu posso usar a decantação. Então, eu tenho até agora separação magnética, tirei o prego primeiro, depois eu fiz uma decantação para separar o óleo da solução aquosa de sal. Tenho agora a solução aquosa formada por água e sal de cozinha. Para separar esses dois, eu uso uma destilação simples, tá? Então, a resposta é a letra C. Eu tenho que usar separação magnética primeiro, faço a decantação e depois eu vou fazer uma destilação simples. Na separação magnética, eu retiro o prego de ferro. Na decantação, eu vou conseguir obter a solução aquosa de água e sal. E depois, nessa solução aquosa de sal de cozinha, eu vou realizar uma destilação simples, tá? Então, essas são as etapas. Agora, eu tenho uma questão que é um pouco maior, que é do PISME de 2019, e ele quer saber todas as operações que você vai realizar de 1 a 5. Então, você tem uma mistura heterogênea, ele não te falou a composição dela, mas ele te falou o seguinte: eu tenho limalha de ferro, que são pedaços muito pequenos de ferro aqui. Então, na primeira operação, eu já separei o ferro dos demais componentes. Então, qual o método que eu utilizo para separar o ferro? Então, eu posso usar a separação magnética, certo? Então, a separação magnética é a minha operação 1. Agora, eu tenho água, sal, areia e acetona, óleo. A areia aqui vai ser retirada a partir da operação 2. Qual método eu posso usar para separar a areia? Eu posso realizar uma filtração. Quando eu filtrar isso aqui, a areia vai ficar no filtro, os demais componentes vão passar. Então, agora eu tenho água e sal que vão formar apenas uma fase, com acetona também, e a outra fase que vai ser formada pelo óleo. Na terceira operação, eu tiro o óleo. Então, eu tenho uma solução formada por água, sal e acetona e tenho o óleo. Vou tirar o óleo agora. Então, qual método que eu posso usar? Vou usar a decantação. Na decantação, eu vou recolher essa solução de água, sal e acetona e vou deixar meu óleo lá, porque ele é menos denso. Ok, feito isso, você tem agora água, sal e acetona. Ele fala que conseguiu separar a acetona. A acetona e a água têm pontos de ebulição muito próximos. Quando isso acontece, ou seja, os dois são líquidos à temperatura ambiente, tá, gente? Tanto a acetona quanto a água. E o ponto de ebulição deles é bem próximo. Quando isso acontecer e eu tiver que separar a acetona da água, eu tenho que usar a destilação, que eu chamo de destilação fracionada. Feito isso, eu consegui tirar a acetona, sobrou a água e o sal. Consigo, pela operação 5, água e sal. Qual que eu tenho que usar aqui? Eu vou usar a destilação simples, porque os pontos de ebulição são bem distantes entre o sal e a água. Então, a operação 1, separação magnética. Operação 2, filtração. A3, decantação. A4, destilação fracionada. E A5, destilação simples, tendo como resposta a letra E.
Pessoal, era só isso. Aqui estão algumas referências bibliográficas que eu usei para montar o material. Então, eu quero que vocês estudem, tentem fazer o exercício após assistir a aula e qualquer dúvida entre em contato. Obrigada!